Existe um comportamento que durante muito tempo eu não conseguia entender. Quanto mais importante era uma decisão, maior era a chance de eu adiá-la. Era estranho, porque eu conseguia responder mensagens, resolver pequenas tarefas, organizar a casa, assistir vídeos, mas justamente aquilo que poderia abrir novas possibilidades para a minha vida, eu deixava para depois. E durante muito tempo, eu achei que o problema fosse falta de disciplina. Eu dizia para mim mesma: você precisa se esforçar mais, você precisa parar de adiar, você precisa parar de arrumar desculpas. Só que quanto mais eu me cobrava, mais difícil parecia começar. Até que um dia eu comecei a observar um detalhe que nunca tinha percebido antes. Eu não adiava qualquer tarefa. As pequenas tarefas eu fazia, as urgentes também. As simples quase nunca ficavam para depois. Então, por que justamente aquelas decisões que poderiam abrir um novo caminho parecia tão difíceis de começar? Foi aí que eu fiz uma pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergava a procrastinação. Por que conseguimos fazer tantas coisas durante o dia, menos aquela que realmente importa? Se essa pergunta também faz sentido para você, fica comigo até o final, porque a resposta não é tão simples quanto parece. Durante muito tempo, a procrastinação foi tratada como sinônimo de preguiça. E eu também acreditava nisso. Sempre que adiava alguma coisa importante, a primeira reação era me culpar. Só que, olhando com mais atenção, essa explicação começou a perder o sentido, porque uma pessoa preguiçosa não teria energia para fazer quase nada, mas quem procrastina normalmente faz muitas coisas durante o dia. Responde mensagens, resolve problemas, ajuda outras pessoas, trabalha, cuida da casa, cumpre compromissos. Curioso é que, no meio de tudo isso, existe uma tarefa, uma decisão ou um sonho que continua sendo empurrado para amanhã. E amanhã vira semana, depois vira mês. Às vezes vira anos. Então a pergunta continua sem resposta, porque justamente aquilo que tem tanto significado parece ser tão difícil de começar. Hoje sabemos que a procrastinação pode ter muitas causas. Às vezes é cansaço, às vezes é ansiedade, às vezes é excesso de cobrança, medo de errar. E em alguns momentos é tudo isso ao mesmo tempo, tudo misturado. Quando uma decisão representa algo importante, nosso cérebro pode interpretar aquela situação como um grande desafio. E diante de um desafio, é comum surgir desconforto. Esse desconforto pode aparecer como ansiedade, pode aparecer como insegurança, pode aparecer como aquele pensamento que diz: melhor deixar para depois. O problema é que esse depois quase nunca resolve a situação. Ele apenas adia um desconforto, que volta no dia seguinte e no outro e no outro. Sem perceber, a pessoa começa a viver presa entre duas dores: a dor de não começar e a dor de continuar se culpando por não começar. Existe uma frase que eu ouvi há muito tempo e nunca mais esqueci. Ela dizia que, muitas vezes, o ser humano prefere permanecer em uma situação conhecida, mesmo quando ela não é a melhor. E quanto mais eu observava isso, mais sentido fazia. Pensa comigo, imagina uma pessoa que sonha em mudar de profissão. Ela reclama todos os dias do trabalho, chega em casa cansada, desanimada, diz que gostaria de fazer outra coisa, mas quando aparece uma oportunidade, ela adia. Não envia o currículo, não faz o curso, não conversa com ninguém, não dá o primeiro passo. Será que ela realmente não quer mudar? Ou será que, no fundo,
ela tem medo do que essa mudança pode trazer. Porque mudar significa entrar em um território desconhecido. E o desconhecido, mesmo quando pode nos fazer bem, também desperta insegurança. É como estar parado na beira de uma piscina. Você sabe que a água não vai fazer mal. Você até quer entrar, mas antes do primeiro mergulho, o corpo inteiro trava. Na vida acontece algo parecido. Às vezes, não adiamos porque somos incapazes. Adiamos porque aquilo é importante demais. E quando uma decisão é importante, ela traz junto expectativas, responsabilidades, dúvidas e principalmente a possibilidade de errar. Então o cérebro procura uma saída rápida para aliviar esse desconforto. E essa saída costuma parecer muito inocente. Hoje eu estou cansado, começo segunda-feira, quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado. E naquele momento, essas frases realmente parecem fazer sentido. O problema é que elas oferecem um alívio imediato, mas não resolve o que realmente precisa ser enfrentado. Agora eu quero que você observe uma coisa. Você já percebeu que quase ninguém procrastina aquilo que domina completamente? Quando você sabe exatamente o que fazer, você simplesmente faz. Mas quando existe a possibilidade de ser julgado, de fracassar ou de descobrir que ainda precisa aprender, o medo aparece. E esse medo nem sempre faz barulho. Às vezes ele se disfarça de perfeccionismo. Você pensa: vou estudar mais um pouco, vou esperar o momento certo, vou me organizar melhor. Só que sem perceber, você continua parado. Existe uma diferença enorme entre preparação e adiamento. A preparação aproxima você do objetivo. O adiamento apenas faz o tempo passar. E quanto mais tempo passa, maior parece ficar o desafio. Eu gosto de pensar que a procrastinação funciona como uma neblina. Ela não impede você de caminhar, ela apenas dificulta enxergar o caminho. Por isso, quanto mais você espera, mais distante parece estar aquilo que deseja conquistar. Só que a distância, muitas vezes, não aumentou de verdade. Foi apenas a sua percepção que mudou. E é exatamente aí que muitas pessoas desistem. Não porque perderam capacidade, mas porque perderam a confiança. A confiança não costuma aparecer antes da ação. Ela nasce durante o caminho. E durante toda essa caminhada, eu acreditava que precisava sentir confiança para começar. Hoje, eu penso exatamente ao contrário. A confiança não costuma vir antes, ela nasce quando damos o primeiro passo. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela não espera ter equilíbrio para tentar. Ela tenta, cai, levanta. Pouco a pouco aprende. Na vida adulta, muitas vezes queremos o contrário. Queremos sentir segurança primeiro, para depois agir. Só que esse momento quase nunca chega, porque a segurança é construída durante o caminho, não antes dele. Existe outra armadilha silenciosa: esperar sentir vontade. Hoje eu não estou inspirado. Hoje não é um bom dia. Semana que vem eu começo. Todos nós já pensamos assim em algum momento, mas existe uma verdade difícil de aceitar. Quase tudo que realmente muda a nossa vida começa de forma desconfortável. Aprender uma nova profissão, começar um projeto, mudar hábitos, fazer uma atividade física, estudar depois de um dia cansativo, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país.
Nada disso costuma parecer agradável no início. E está tudo bem. O desconforto não é um sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes, é apenas o sinal de que você está saindo do lugar onde sempre esteve. Existe uma diferença que mudou completamente a maneira como eu passei a agir. Antes, eu perguntava: como vou conseguir fazer tudo isso? Hoje, eu faço outra pergunta: qual é o menor passo que eu posso dar hoje? Percebe a diferença? Quando pensamos na caminhada inteira, ela parece pesada. Mas quando pensamos apenas no próximo passo, ela se torna possível. E se o seu sonho é escrever um livro, não pense nas 300 páginas, pense na primeira. Se você quer começar um canal, não pense nos 100 vídeos, pense no primeiro. Se deseja mudar de profissão, não pense em tudo o que ainda falta aprender. Pense apenas na próxima habilidade. As grandes mudanças raramente acontecem de uma única vez. Elas acontecem quando pequenas decisões são repetidas todos os dias. E eu quero compartilhar uma reflexão com você. Imagine olhar para trás, daqui a 5 anos. Existem apenas 2 possibilidades. Na primeira, você percebe que começou, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem se sentir completamente preparado. Na segunda, você continua esperando o momento ideal, esperando sentir mais coragem, esperando que as circunstâncias mudem. Agora eu te faço uma pergunta. Qual dessas 2 pessoas estará mais perto da vida que deseja construir? A resposta parece óbvia, mas viver essa resposta é o verdadeiro desafio. Existe uma frase que eu gosto muito. Ela diz que o tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui a 1 ano, você terá exatamente a mesma quantidade de dias vividos. A diferença é o que terá feito com eles. O tempo não espera, mas ele também não escolhe por nós. As escolhas continuam sendo nossas, todos os dias. E muitas vezes a decisão mais importante não é mudar a vida inteira, é apenas parar de adiar aquilo que você sabe que precisa começar. Se hoje você percebeu que vem adiando um sonho, um projeto, uma conversa ou uma decisão importante, eu quero fazer um convite. Não espere terminar este vídeo, dizer depois eu penso. Escolha uma única ação, a menor possível. Pode ser escrever uma página, enviar uma mensagem, pesquisar um curso, marcar uma consulta, abrir um documento em branco, dar o primeiro passo, porque muitas vezes o que parecia impossível começa com uma atitude tão pequena que quase passa despercebida. Mas é exatamente essa pequena atitude que muda a direção da caminhada. E eu não acredito que a procrastinação define quem você é. Ela é um comportamento. E comportamentos podem ser compreendidos, podem ser modificados, podem ser substituídos por escolhas mais conscientes. O mais importante é não transformar um momento de adiamento em uma identidade. Você não é a sua procrastinação, você é uma pessoa que pode aprender, crescer e construir uma relação diferente com os próprios desafios. E tudo isso começa quando você decide dar o primeiro passo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mas verdadeiro. E se esta reflexão fez sentido para você, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para outras pessoas que também estão enfrentando esse desafio. E se você conhece alguém que vive dizendo, depois eu começo, compartilhe esse vídeo.
Às vezes, uma única conversa pode ser o incentivo que estava faltando. E eu quero terminar com mais uma pergunta. Eu gosto de fazer vocês refletirem, então vamos lá. Qual é a decisão, o sonho ou o projeto que você percebeu que vem adiando? E qual será o primeiro passo que você vai dar ainda hoje? Escreve aqui nos comentários, eu vou gostar muito de ler a sua resposta. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.